Feche os teus olhos, pede para Deus aí falar contigo, pede para Deus usar a minha vida, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, Senhor, queremos nos achegar a Ti agora como Maria fez, Senhor, escolher a boa parte, a melhor parte, chegar aos Teus pés para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Papai, fala conosco de uma maneira clara, de uma maneira simples. Enquanto a mim, Senhor, me apresenta a Ti como um vaso de barro, Senhor, mas que habita em mim a excelência e o poder do Teu Espírito, que o Senhor venha crescer, Papai, que o Senhor cresça e eu diminua. Apresenta agora os nossos corações, a nossa mente, toma cativa, Senhor, as nossas mentes, o nosso coração, a Tua presença, a Tua palavra, e que nada nos distraia, Pai, que nada venha tirar a nossa atenção. Toca nos corações agora, que o Senhor possa estar abrindo os corações, Senhor, para que a palavra ela venha penetrar e ela venha dar frutos, Papai. Repreendo deste lugar todo espírito contrário, espírito de indiferença, de frieza espiritual, de incredulidade, eu mando embora deste lugar em nome de Jesus Cristo. Todo cansaço espiritual, toda dor, eu mando embora em nome de Jesus, Papai. Senhor, estamos agora diante da Tua palavra e queremos ouvir a Tua voz. Amém, queridos? Glória a Deus. E eu quero falar nessa noite sobre o seguinte tema: as bodas do Cordeiro, ou o casamento do Cordeiro. A noiva está preparada? A noiva está preparada para esse grande dia? Eu quero estar lendo aqui um texto de Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Você que trouxe e quiser abrir para acompanhar conosco, vai estar também aqui no telão. E esse texto ele diz assim: regozijemos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento, da boda do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Irmãos, esse será o grande dia, o maior evento que a terra pode presenciar. Vai ser o dia do encontro da noiva, a igreja, com o noivo Jesus Cristo. Nada se compara a esse evento, irmãos, nada se compara. Vai ser o grande dia, o grande evento que o mundo já presenciou. Nada se compara a esse grande dia. E a minha pergunta, o que Deus pergunta para nós: será que nós estamos preparados para esse grande dia? Se nós tivéssemos aí uma revelação de Deus que Jesus fosse voltar amanhã, o que você mudaria na sua vida? O que você mudaria se Jesus fosse voltar amanhã? Você falar, vou ter que tirar isso. O que você mudaria na sua vida? Eu não sei o que você pensou, mas a resposta certa era nada. A resposta certa era: eu não mudaria nada, eu estou preparado, porque o dia já está certo, a hora já está certa, mas só o Pai sabe o dia e a hora deste grande evento. Então nós não vamos ter tempo para nos preparar. Ou nós estamos preparados ou não estamos. Então, se você pensou em alguma coisa para você mudar, urgentemente muda, porque a resposta: eu não preciso mudar nada, eu estou preparado. Quando nós lemos em Apocalipse, ele diz que chegou a hora da bodas, chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Ela não vai se aprontar. Então Jesus vai vir para uma noiva que está pronta. Ele não vai esperar a noiva se aprontar. E eu quero estar lendo com os irmãos, depois estudando versículo por versículo, o sermão profético da vinda de Jesus, que está aqui em Mateus, o capítulo 25. Nós vamos estar lendo aqui do versículo 1 ao 13, tá bom? Para você entender tudo, e depois nós vamos passando aqui devagarzinho, versículo por versículo. Então Mateus 25, versículo 1 diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas.
As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saia-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e vós, e diante aos que vendem, comprai-vos para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e a que estavam preparados entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Palavra de Deus, amém? Então aqui no versículo 1, diz: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Por que será semelhante? Porque ainda não aconteceu. O reino dos céus, ele está dentro de nós. Então será. Alguns objetos, algumas personagens que eu quero falar nesse primeiro versículo, para que você venha entender depois todo o sermão profético. Virgem, quando fala de virgem, está falando da igreja, está falando de nós, igreja do Senhor. 2 Coríntios 11:2 diz: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Então veja bem, o Espírito Santo, através dos seus profetas, através dos homens de Deus, das mulheres de Deus, através da palavra dele, ele está nos preparando para nos apresentarmos como uma virgem pura, imaculada, sem manchas, para o marido, a saber, Cristo. Então quando nós estamos falando aqui de virgem, nós estamos falando da igreja do Senhor. E fala também que são 10 virgens. Por que 10 virgens? 10 representa a plenitude, tá? O total, o corpo, tá bom? Quando Deus ele fala 10, ele está falando de todos. Esposo é Jesus Cristo, como nós lemos. A lâmpada é o nosso espírito, onde nós recebemos o azeite. Então em Provérbios 20:27, na parte A, diz assim, ó: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então a lâmpada é o nosso espírito, e o azeite é o Espírito Santo, é o símbolo do Espírito Santo. Êxodo 27:20 diz: pois tu ordenarás ao filho de Israel que te traga um azeite puro de oliveira batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Então o azeite é o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando nós aceitamos a Cristo, ele vem ao nosso espírito e ele faz arder, como diz a palavra, a lâmpada continuamente, assim como era com o sacerdote no templo, que eles colocaram o azeite na lâmpada e aquele fogo queimava, não podia faltar o azeite. Assim é a nossa vida, amém? Então nós entendemos aqui todos os personagens, todos os objetos que foram usados nesta parábola. E no versículo 2, Mateus 25:2 diz que e 5 delas eram prudentes e 5 delas loucas. Veja bem, queridos, nós estamos falando de virgens, não estamos falando de prostituta, não estamos falando de adúltera, estamos falando de virgens, a igreja que está esperando o Senhor. Mas fala que 50%, metade, lembra que eu falei que 10 é a totalidade, é o total. 5 delas, metade da igreja, são loucas, e metade são sábias. Então metade são loucas e metade são sábias. Agora o problema maior ainda, irmãos, que a diferença das loucas com as sábias são quase impercebíveis. As diferenças são muito poucas, e aí onde acaba entrando o reino, porque dá para conviver as sábias com as loucas.
E acaba nós não percebemos de que lado nós estamos. Porque olha, vamos pegar aqui, todas eram virgens. Como eu disse, não estava falando para pecadoras, não estava falando para prostituta, para adúlteras, estava falando que todas eram virgens. Todas estavam esperando o noivo, todas elas estavam esperando o noivo, todas elas tinham uma lâmpada, elas pegaram a lâmpada, então elas não estavam mortas espiritualmente, porque aquele que tem lâmpada, o espírito dele está vivo, o espírito dele foi vivificado, então todas elas tinham a lâmpada, todas elas adormeceram, demorando o noivo, elas adormeceram. Então uma diferença, irmãos, olhando aqui, você fala, está tudo igual, todas virgens, todas esperando o noivo, as vestes eram brancas, adormeceram também, todas saíram ao encontro do noivo. Aí no versículo 3, diz assim, só que as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Para você acordar, diga assim, as loucas não levaram azeite consigo. Essa era a diferença das loucas com a sábia. Elas viviam apenas com o necessário, apenas com as roupas, apenas com os rituais, apenas com os costumes, apenas com a religiosidade. Elas vinham, por exemplo, para a igreja, buscava a Deus, talvez adorava, talvez pulava, talvez fazia tantas coisas que os cristãos costumam fazer, às vezes você não entende porquê, mas fazem, mas não passava disso. Elas não levaram para azeite, elas não eram cheias do Espírito Santo. Meu irmão, você quer saber diferenciar uma virgem louca de sábia? Você marca uma reunião de busca do Espírito Santo, não vem, a igreja não vem. Você marca um culto de prosperidade, um culto de cura, de libertação, de prosperidade, promete que as pessoas vinham aqui, ela vai sair abençoada financeiramente, a igreja lota. Por isso que as igrejas, irmãos, estão cheias, porque há promessas, irmãos. E eu quero trazer uma palavra a respeito de princípios. Não adianta eu te enganar, meu querido, dizer que você vai ser abençoado por vir aqui, porque existem princípios bíblicos, e eu quero trazer uma palavra bem breve a respeito de princípios, porque para a gente conseguir alguma coisa, existem princípios na Bíblia, e muitas pessoas lá fora cumprem princípios e são abençoados, coisa que às vezes nós não fazemos. Então as loucas, elas apenas frequentavam uma igreja, frequentavam uma religião, mas elas não enchiam do Espírito Santo. Amado, eu posso dizer para você, o que você recebe aqui é uma porção muito pequena daquilo que você pode receber de Deus, por exemplo, nesse dia. Deus, Ele tinha tanta coisa para derramar sobre a tua vida nessa noite, nesse dia, na verdade. Pela manhã, Ele tinha um Espírito Santo para derramar sobre a tua vida, Ele tinha a presença dEle. O dia inteiro Ele tentou dar revelações para você, para mim. Então, as virgens loucas, elas ignoraram tudo isso. Elas ignoraram a presença de Deus. Eu não sei quanto tempo você passou na frente de uma televisão ou na presença de Deus. E é Deus que tem que falar com você, não sou eu. Eu não sei quanto tempo você buscou a Deus e quanto tempo você buscou as coisas do mundo. Coisas lícitas, tá? Não estou falando pecado. Porque, irmãos, se antes os cristãos tinham que se preocupar com a perseguição, hoje, se nós temos que preocupar com algo, é do mundanismo, que entrou dentro da igreja, e que nós vamos nos acostumando, vamos oferecendo. Então hoje o Espírito Santo, Ele queria derramar tanto dele na tua vida, te encher, queria falar contigo, queria derramar. Mas será que nós nos colocamos, ou nós chegamos hoje apenas com o nosso ritual, com as nossas roupas de virgens? Nós temos que analisar isso, meus queridos. Aí no versículo 4 diz: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas,
com as suas lâmpadas. Levaram azeite nas suas vasilhas com as suas lâmpadas. Havia aqui um transbordar. Ela tinha a mesma vida. Não pensa que as virgens sábias, elas têm uma vida diferente das virgens loucas. Não, tem as suas vidas, tem suas obrigações, tem os seus deveres. Mas elas se encheram do Espírito Santo. Elas transbordaram do azeite. Lâmpada, como nós vimos, irmãos, é o nosso espírito. Então o Espírito de Deus, ele nos enche. E nós buscamos, ele transborda, a ponto de as vasilhas ser as nossas almas. O Espírito transborda tanto, que a nossa alma ela é cheia do Espírito Santo. A Bíblia fala de vasilha, a nossa alma é cheia do Espírito Santo. Então os cristãos, quando ele aceita Jesus, o Espírito vem sobre o nosso espírito e enche a lâmpada. Agora, as vasilhas, é nós que enchemos. É os nossos desejos, é os nossos projetos, é os nossos sonhos, é minhas vontades. E só as virgens sábias têm isso nas suas vasilhas, nas suas emoções, nas suas vontades, nos seus prazeres. Porque, irmãos, uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela tem prazer de ler a palavra de Deus. São chaves que eu estou te dando para você identificar qual das virgens você é. Quando as vasilhas estão cheias, ela tem prazer de vir para a igreja, ela tem prazer de estar com os irmãos, ela tem prazer de buscar a Deus. As vasilhas estão cheias, as vasilhas estão cheias. O meu prazer maior é ler a palavra de Deus, o meu prazer maior é se envolver com as coisas de Deus. Só a lâmpada ter o Espírito não é suficiente. Eu preciso que as vasilhas estão cheias, e elas levaram azeite nas suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Elas não se descuidaram daquilo que era mais importante, elas não esqueceram que elas eram a noiva do Senhor. Às vezes a igreja esquece que ela é a noiva do Senhor, às vezes ela esquece desse grande dia. Meu irmão, quando nós falamos desse grande dia, as pessoas falam que nada, isso não existe. Como a palavra diz, desde os dias de Noé foi assim. Quando a minha avó falava que Jesus vai vir. Muitos estão zombando desse dia. E será que nós estamos acreditando nisso? Se Jesus vir, se o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra? E quando Jesus fala isso, ele não está falando fé de conquistar, ele está falando de uma fé de esperando que ele ia vir. Será que ele está encontrando esse desejo, irmãos, no nosso coração? Porque como virgem do Senhor, esse tem que ser o maior desejo nosso. Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. E fala no versículo 5, Mateus 25, 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, dormindo na luz, dormindo na luz. Estamos noivas, esperando o cordeiro, e às vezes nós estamos dormindo, irmãos, dentro de uma igreja, dormindo. Qual é o seu objetivo como cristão, meu querido? Aonde você quer chegar? Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Eu sei que não é mérito nosso. Irmãos, um evangelismo, sabe, falar de Jesus, quantas experiências nós tivemos. 6 pessoas, creio, esteve evangelizando. Nós estamos dormindo, irmão, o tempo está passando, nós estamos dormindo dentro da luz. Eu disse uma vez, ninguém dorme com luz acesa. A noiva do Senhor não foi feita para dormir, queridos. Nós vamos dormir um dia na glória, mas esse não é o momento de dormir. Mas demorando, tardando o noivo, eles dormiram. Agora 2 Pedro 3, versículo 9 e 10 diz: o Senhor ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão todos venham se arrepender-se. Então, se Jesus não veio ainda, é porque, irmãos,
a igreja ainda está perecendo, porque Jesus ele vai vir buscar a sua igreja. Ele não veio por causa da nossa causa. Olha aqui que ele diz: mas o dia do Senhor, ele virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com a sua grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então Deus, ele não é que ele tardou a promessa de vir, não, ele virá, mas ainda por misericórdia de nós, ele não veio ainda. Mas no versículo 6 diz: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. À meia-noite, o que é meia-noite? É o fim de um dia, começo do outro, é o fim de uma era, começa de outra era, é o fim da graça, e começa agora sem graça. Meu irmão, nós estamos vivendo hoje o tempo do Espírito Santo está cuidando da noiva. O Espírito Santo, irmãos, ele está nos limpando, ele está nos preparando para esse encontro com Jesus. Mas à meia-noite acabou o fim da graça. Eu já vi alguns pastores falando que o Espírito Santo não vai agir mais, que o Espírito Santo não vai agir mais na terra. Eu não acredito assim, porque ninguém se converte se não for através do Espírito Santo. Mas o agir do Espírito Santo sobre as pessoas vão ser diferente. Hoje o Espírito Santo ele faz morada em nós. Hoje o Espírito Santo nos ajuda a não pecar. Hoje o Espírito Santo fala, ora. Hoje o Espírito Santo vai, busca. Hoje o Espírito Santo, meu irmão, se mesmo assim nós não conseguimos nos preparar, imagina sem o Espírito Santo. Hoje nós temos um favor, graça, é um favor imerecido. É um favor imerecido. Deus vem sobre nós. Imagina sem esse favor, meu irmão. Imagina, nós temos que receber por mérito. À meia-noite, ninguém vai estar esperando. É o fim da graça. Irmãos, é com muito temor assim que eu prego essa palavra. E no versículo 7 e 8 diz, Mateus 25, 7 e 8: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Todas elas, o noivo chegou, se levantaram ao encontro, mas elas perceberam que as lâmpadas delas se apagam. Elas não estavam totalmente sem azeite, mas era tão pouco que o fogo se apagava. Agora preste atenção no versículo 8. A salvação, ela é individual. Pode ser filho de pastor, pode ser filho de bispo, pode ser filho de Deus, como nós somos. A salvação, ela é individual. Não tem como eu dar minha salvação para minha filha, não tem como eu dar do meu azeite para minha esposa, não tem como você receber do seu pai, da sua mãe. A salvação, ela é individual, e você tem que cuidar dela. Você tem que cuidar da tua vida. Querido, o que está te tirando da presença de Deus? O que te tira da presença de Deus? É por causa do meu filho, é por causa do meu esposo, é por causa do meu trabalho. Meu irmão, você vai ficar por causa de algo que está tirando a sua salvação. A salvação, ela é individual. Ela é individual. Não adianta, queridos, você achar que vai ter um jeitinho. Irmãos, não vai ter jeitinho nesse dia. Não vai ter outra maneira. A noiva, ou ela está preparada, ou ela não está. Ou ela vai, ou ela fica. Não tem jeito, a salvação é individual. Ninguém vai poder, Senhor, olha, eu intercedi lá, deixa eu levar ele. Não vai. Não tem como. E Mateus 25, 9 diz: mas as prudentes responderam dizendo:
não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vende, e comprai-vos para vós. Lembra que eu disse, irmãos, que a salvação ela é pela graça? Mas agora, ide aos que vende e comprai. Sabe que preço você vai pagar? O preço que Jesus pagou, preço de morte. É um alto preço, irmãos, é de graça. É tão fácil assim, e nós estamos às vezes negando isso. Mas vai chegar uma época que nós vamos querer comprar com preço de sangue, com preço de dor. Aproveita, meu irmão, é de graça. Em Mateus 25:10, queridos, diz: e tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Quem entrou com ele? As que estavam preparadas. Esse é o arrebatamento da igreja. Meu querido, e quem ficar é o pior dia da humanidade, começa aqui. O pior dia da humanidade começa aqui, quando se fechou-se a porta. Lembra de Noé? Que ele falava que ia ter um dilúvio e todos duvidaram. A porta estava aberta, qualquer um podia entrar, e não entraram. Quando veio o dilúvio, a porta se fechou por dentro. Aqui começa o anticristo reinar na terra, irmãos. Ou você nega Jesus, ou você morre. Ou você nega Jesus, ou eu mato seu filho, ou mato a sua filha. A Bíblia diz que muitos vão querer morrer, mas a morte não vai querer. Um tempo de sofrimento, um tempo de dor, meu irmão. Hoje nós temos a presença de Deus, hoje nós temos a liberdade. Querido, isso aqui vai ser palco do anticristo. A porta se fechou. Isso é muito sério, meu irmão. Eu disse para alguns irmãos, eu falei, eu quero pregar essa palavra pelo menos 3, 4 vezes no ano, porque é o nosso dever, é o meu maior dever, é estar te preparando para esse grande dia, porque só os que estão preparados vai subir para o casamento, os outros a porta vai se fechar, e vai ser através de morte, vai ser através de dor que você vai conseguir alcançar a salvação ainda. Meu irmão, se hoje tanto o Espírito Santo nos ajudando, com tanta liberdade, se nós não conseguimos subir com Cristo, como nós vamos subir depois, meu irmão? E o sofrimento ele é eterno. O sofrimento ele é eterno. E no versículo 11 e 12, diz: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Sabe o que é interessante, irmãos? Quem chegou falando Senhor e Senhor? Não eram as virgens? Não era a igreja do Senhor? Não está falando de pecadores, não está falando de prostituta, de adúltera. Falou que as virgens, aquelas que estavam esperando o noivo, aquelas que estavam vestidas de branco, aquelas que faz parte do povo de Deus. E Jesus fala: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. É muito triste isso, irmãos, é muito triste. E no versículo 13 ele diz: vigiai, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai. Não pode ser para amanhã. Não pode ser para amanhã. Não pode ser para depois, queridos. É agora. Vigiai. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. E tem mais, queridos. Aqui nós estamos falando do arrebatamento da igreja, mas Jesus pode vir para mim e para você hoje.
Quantos vídeos que nós assistimos, uma pessoa pregando, ele desmaia e morre. Pessoas cantando, adorando, desmaia e morre. Quantas pessoas estão indo para o trabalho, alguma coisa acontece e ela não volta para casa. Então, a qualquer momento, Jesus pode vir nos buscar, meu irmão. Vigiar, não saber nem o dia, nem a hora. Nós precisamos estar preparados, meu amado. Nós não precisamos ser apenas pessoas que vêm dentro da igreja, meus queridos. Olha, loucos, a palavra diz, loucos, se pedir a tua alma, para quem está preparado? Para quem está preparada a tua alma? Para onde você vai, meu irmão? Se Jesus vir hoje para a tua vida, para onde você vai? Meu irmão, e nós decidimos hoje a nossa eternidade. Eu não vou ter como negociar no céu, eu não vou depois ter que pagar um tempo para mudar de lado. Não, eu decido a minha eternidade hoje, aqui, agora, na terra. Para onde eu vou viver a minha eternidade? Ou eu vou morar no céu, ou eu vou morar no inferno. Tormento, dor, eternamente. E a Bíblia diz: aonde está a minha riqueza, está o meu coração. Por que muitas pessoas, irmãos, não querem mudar de vida, buscar a Deus? Porque o tesouro dela está aqui na terra, está na casa que ela tem, está no dinheiro no banco, ela está no carro que ela tem, no emprego, no comércio. Irmãos, hoje os cristãos estão vivendo assim, arraizado nessa terra. Então a vinda de Cristo não é tão interessante assim. A vida de Cristo não é tão interessante, porque onde está a nossa riqueza, está o nosso coração. E se o nosso coração não estiver no céu, meu irmão, nós não vamos ter essa vontade de buscar estar no céu com Jesus. Por isso que ele diz: não juntais tesouro na terra, juntais tesouro nos céus, porque o nosso coração vai estar lá, a nossa riqueza vai estar lá. Você entende isso, meu irmão? Eu quero encerrar. Mateus 24, versículo 43, 44 diz: mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda, e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados. Assim também vocês precisam estar preparado, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Vocês têm que estar preparados. A pergunta que eu fiz no começo, irmãos: o que eu preciso mudar? A resposta é nada. Eu tenho que estar preparado para a vinda do Senhor. Não vai ter outra chance, não vai ter outra oportunidade. Sabe, irmãos, talvez você vai até se escandalizar com isso, mas se for para me perder a salvação, eu vou viver a vida de qualquer jeito hoje, pelo menos eu vou usufruir. Porque do que adianta, desde que eu nasci eu falar eu sou evangélico, e no grande dia eu perder a salvação? Do que adiantou tudo isso? De que adiantou ser um pastor? Do que adiantou ser um levita, um dizimista fiel? Do que adiantou ser um cristão? Perdeu essa vida e não ganhou a outra. Porque o prazer de perder essa vida é que nós, quando nós perdemos, nós ganhamos a vida verdadeira. Eu disse para Deus essa manhã aqui em oração, eu falei: Senhor, olha, eu prefiro ir para o inferno. Falei para Deus, Deus é testemunha, eu falei: eu prefiro ir no inferno, Senhor, se não for para ter uma vida de verdade diante de Ti. Eu prefiro ir para o inferno, irmãos, se eu não for para me levar Jesus a sério. Eu prefiro que Deus me mande para o inferno, se for levar uma vida, irmãos, que eu não tenho tempo para ler a palavra dEle, que eu não tenho tempo de buscar Ele, que eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de buscar, eu não tenho tempo de orar. Eu prefiro ir para o inferno, eu não sei você, porque não vai adiantar nada. Se eu não for hoje, eu vou no dia que Ele vir me buscar.
Isso é muito sério, queridos. Que virgem você é? As loucas ou a sábia? Mas ainda há tempo de mudar. A nossa esperança é que hoje o Senhor, Ele quer nos restaurar. O Senhor, Ele quer nos dar oportunidade. Hoje ainda é tempo de escolha. Hoje ainda Ele não veio nos buscar. Hoje é tempo de nós voltarmos, irmãos, a ser uma virgem sábia, a entender que nós estamos aqui se preparando para o encontro com Deus. Sabe, queridos, quando se faz um evento, seja qual for a grandeza dele, se prepara tanto tempo, né? Às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos. Para preparar uma Copa do Mundo aqui foi quase 10 anos falando nisso. 1 semana, o evento, acabou. Tanto preparo, né? A gente vai fazer um encontro em Peniel, 6 meses preparando, 3 dias, acabou. O preparo, irmãos, é assim. Quando você vê uma obra pronta, você fala, nossa, tão rápido, mas houve preparo ali de muitos anos, muito tempo. O preparo é demorado mesmo, mas tem que se preparar para o grande evento. E o Senhor, Ele quer começar algo na nossa vida. Você que está ouvindo aqui hoje, você que está nos acompanhando, o Senhor, Ele quer te salvar, Ele não quer que ninguém pereça. Amém? Eu vou pedir para você ficar de pé. É um tempo de você falar com o Senhor. Nós vamos soltar um louvor. Fale com Deus, irmãos. Fale com Deus. Oh, Senhor.